Olá, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, pessoal, e boa noite, né? Mais um dia aqui, né, pessoal? Tô gravando aqui uma hora dessa porque eu tive que sair pela manhã, né? Ontem à noite faltou luz aqui, eu fiquei sem comunicação, sem nada, mas saí de manhã para resolver um negócio e agora estou aqui. Pela tarde vamos gravar, né? Esse vídeo aqui para vocês, né? Mais um tema, né, pessoal, que a gente precisa expandir a nossa consciência, né? Então, estamos aqui para gravar isso, né, pessoal? É cada coisa, quando eu saio da rua, é cada coisa que acontece aí, pessoal, que eu fico surpreso, né? Eu peguei o Uber, né, para voltar para casa, o cidadão, não sei, parece que ele viu na minha cara que eu sou psicólogo, eu sou alguma coisa para ouvir. Ele veio contando mesmo a vida dele, né? E eu ouvindo tal. E você vê como a compreensão das pessoas está, pessoal. Quando ela não desperta. Ela vê uma coisinha que é tão pequena, né? É uma grandeza, pai. É um problema grande. Entende? Por isso que meus vídeos aqui, pessoal, para ajudar essas pessoas, sabe? A expandir a consciência e ver que ela tem um universo aí para a mente dela experienciar coisa. Mas por que ela só está experienciando essas coisas aqui dessa realidade? Aqui é uma parte do universo, do cosmos, né? Existe mais coisas para a gente experienciar, a nossa consciência. Mas a gente está o quê? Limitado, né? Tanto consciencialmente como fisicamente a gente limita a gente. Já começa pela aqui, pela nossa realidade, né? Que quem não tem dinheiro, pessoal, né? Ele está limitado ao espaço aonde ele vive. Porque se ele quiser sair daquele espaço, ele vai ter que ter dinheiro para pegar um avião, um ônibus, um trem, entende? Para ele se locomover dali. Então, já começa por aí, pessoal. Então, existem limitadores na nossa vida que vai nos limitando. Essa é a limitação física, né? Existe a limitação espiritual, pessoal. Limitar do que você tem que só é aqui que você tem que aprender. Você não tem que aprender mais. tem esse limite, pessoal. Entende? Existem limitações também para como é que se diz? É, é a religião, né? Você só tem que se você é de uma, você só tem que ficar em uma. Então, existem vários limitadores da nossa consciência, pessoal. Aqui, imagine o cosmos, o universo, existe outras experiências, outras coisas que a gente não consegue conceber, pessoal. E aí ainda tem pessoas, né? Eu vi até no EQM, né? O cidadão teve EQM, e aí ele estava com um mentor em um lugar, né? Espiritual, estava conversando e ele perguntou o que é Deus, né? Aí o mentor diz assim: você não vai entender o que se eu falar aqui o que é Deus, você não vai entender. Eu, é, é uma coisa tão complexa entender o que é Deus que, né? O que as religiões falam? Para gente, pelo menos aqui nessa realidade, a nossa consciência aqui, limitada. Diz que Deus é um ser que está lá no trono, tal, né? É isso que eles falam, né, pessoal? Porque isso serve para nossa compreensão. Mas será que é isso mesmo? Entende, pessoal? Então o cidadão perguntou ao mentor, o mentor ficou olhando para ele assim.
Ele falou, a resposta do Vitor disse, olha, você já viu a escada? Você está no embaixo do degrau da escada, então você não vê o que é que está lá em cima, entende? Então, só quando você ir alcançando os graus da escada, aí você vai tendo a visão do que está lá no topo. Entende? Que resposta, né? Que resposta o mentor deu a ele. Ele entendeu que, então, a gente às vezes está no degrau, abaixo do degrau da escada ainda. Né? Para entender uma coisa que está lá no topo, é difícil a gente compreender. Então, o que é que a gente precisa? A nossa consciência precisa subir esse degrau de escada. Então, o mentor falou com ele ali, você tem que subir, é a consciência dele. Você vai ter que elevar. Aí você, quanto mais você vai levando a consciência, você vai tendo compreensão do que é Deus. Entende, pessoal? E isso, né, é uma compreensão que a gente precisa ter, pessoal. Que é uma compreensão do todo, não de uma parte. Porque a gente, quando vive aqui, a gente tem tá limitada a nossa consciência a entender uma parte. Essa parte aqui que a gente chama de realidade física. Entende, pessoal? É isso, né? Por que eu estou dando essa introdução toda? Por que eu estou dando essa introdução toda, pessoal? É para eu falar sobre esse tema que é, né? Vai ser um pouco de filosofia, né? Vai ser árduo aqui para algumas pessoas, né? Se ela não compreender o que é esse tema, né? Vai ser difícil, mas eu tenho que explanar isso aqui porque tem pessoas que têm a consciência já preparada para ouvir isso. Mas aqueles que não estão preparados, ele vai começar a se preparar para ouvir essa, essa mensagem, entende, pessoal? Se prepare. As coisas que você viu, achou interessante, você vai lá e pesquisar. Você tem que correr atrás. Entende? Porque uns estão já no degrau, já no quinto, você ainda está no primeiro, mas você pode alcançar. Tem que correr atrás, pessoal. Senão você fica para trás. É isso, a sua consciência, entende? Então, é isso que tem que fazer. Não tem para onde correr. Aí ele fala que é o meu tema de hoje, né? O que é o cosmoconsciência? O que é isso, pessoal? Cosmoconsciência. Por que, por que temos que ter percepção do universo? Né? Então, pessoal, cosmo significa universo. Então, é uma consciência universal. Né? Então, cosmoconsciência significa uma consciência universal. Uma consciência que entende todas as coisas no universo. Não está só limitado a esse parâmetro aqui dessa realidade. Entende, pessoal? Então, é uma consciência que está abrangindo o universo cosmo, né? É por isso que se chama cosmoconsciência. Aí ele fala, o que é esse cosmo? Ele fala, cosmoconsciência é uma condição, né, da consciência de interatividade máxima do microcosmo. Então, o microcosmo é o quê? É as coisas bem pequenas, né? Micro, né? Com o macrocosmo, com as coisas mais grandes, né, pessoal? Então, a cosmoconsciência é a condição de essa consciência perceber tanto o micro quanto o macrocosmo, pessoal, na qual existe uma expansão da consciência abarcando o cosmo e a vida com extensão intelectual e cosmoética, permitindo
inefável sensação de unidade com o todo, além de intensa comunicação com consciências avançadas, conquistando profundo esclarecimento sobre a realidade última das coisas. Então, pessoal, quando aquele cidadão ele sofreu EQM, ele teve essa expansão da consciência, que é a cosmoconsciência. Então, ele teve uma experiência, né, com o mentor, né, que é uma consciência avançada, né, que pôde esclarecer a ele algumas coisas que ele poderia compreender, né? Você tem que compreender isso, mas outras coisas ainda ele precisava subir uns degraus, né? Ainda está no primeiro lá, calma. Você tem que ir passando de fase, de nível de consciência. Então, pessoal, por isso que eu gravei aqui o vídeo, não tem nem tem 2 dias, né, que eu gravei os níveis de consciência. Então, vai depender do seu nível de consciência, como é que você olha o cosmos, né? Às vezes você só está nesse cosmos aqui. Aqui é a sua realidade. Você não tem experiência fora do corpo, né? Você não teve um EQM, né? Você não tem visão do mundo espiritual, não ouve vozes do mundo espiritual, entende? Então, sua consciência só está experienciando essa realidade, né? Você está em um nível de consciência, né? Mas pode avançar? Pode. Entende, pessoal? Então, ele fala, na qual existe uma expansão. Então, tem que haver uma expansão da consciência, abarcando para você embarcar no cosmos e a vida com exaltação intelectual e cosmoética. Então, o seu intelecto vai crescer e vai crescer também a sua responsabilidade, que é a cosmoética. Então, cosmoética é o quê? Você não vai ser só ético aqui, pessoal. Você tem que ser ético aqui, é como você é lá também. É por isso que se uma pessoa vai definir o destino dela quando ela morrer, é quando ela sabe como ela está aqui. Como é que você está aqui? Como é que você está vibrando? Está em baixa frequência ou em alta frequência? De acordo com o que você está vibrando a sua consciência, você vai ser a mesma coisa lá no mundo espiritual. Então, não existe uma coisa aqui de você aqui aprontando e lá no mundo espiritual você quer ser bonzinho. Não existe isso. Por isso que tem espírito aí que morreram com o mesmo pensamento, ele é o mesmo pensamento. Ele tem a mesma maldade. E pior que agora ele não tem corpo, né? Pra gente ver ele, né? Ele pode entrar e a gente nem perceber o espírito. Principalmente se você tiver na faixa de frequência dele, ele pode ver você e pode atacar você. Então, a cosmoética é isso. Quando você expande a consciência, você vai ter nessa cosmoética, pessoal. Não tem como. Isso é para que você passou por um degrau, você vai ter relacionamento com outros consciências, né? Elevada. Aí ele fala, permitindo inefável sensação de unidade com o todo. Então você vai sentir que tudo está interligado, né? Além de intensa comunicação com consciências avançadas, conquistando profundo esclarecimento sobre a realidade última. Então, o relacionamento com esses seres vai dar a compreensão das coisas, esclarecimento de coisas que a gente não sabe, pessoal. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. E tem muitos aqui achando que é o bambambam, o rei da cocada preta, né, pessoal? Eu fico olhando assim, meu Deus,
O cara tá ainda no primeiro degrau, né? Daqui da a consciência, tá no primeiro degrau, tá achando que é alguma coisa. Nossa, pessoal. Os mentores ficam olhando para essas pessoas, fica assim, nossa, o cara ainda nem saiu do primeiro degrau, já tá assim. Entende, pessoal? É o que? Tá faltando essa cosmoética, sabe? A humildade, a simplicidade, tá faltando isso. Aí ele fala, o termo cosmo tem origem da palavra grega cosmo em giaconami. Cosmo significa universo, né? Que eu já falei, universo. Significa um nascimento. O cosmo é a totalidade de tudo que existe, desde a estrela até as partículas subatômicas. Então, pessoal, tudo que existe aí no universo, tudo é, é a totalidade do cosmos, entende? Desde as estrelas até a última partículazinha subatômica. Entende, pessoal? E quem criou isso? Né? A gente, aqui na nossa percepção da nossa realidade, é que os seres humanos colocaram, é esse Deus, colocaram um nome para definir essa consciência que está fazendo tudo isso. Entende? Deus, a gente acredita aqui na nossa concepção aqui, da nossa realidade, né? A consciência mínima a gente conhece como Deus, que explicando em miúdo, é essa consciência que está trabalhando em tudo, pessoal. Ele está em todas, até no partícula, existe a consciência, né? Aí ele fala, a consciência é a condição ou a percepção interior expansiva da consciência através da metassoma, quando o cosmo e a vida em ordem do universo, com exaltação intelectual cosmoética, né? É impossível se descrever quando o ser lúcido sente a presença viva do tudo e se torna uno, coerente no fluxo autoperceptivo da realidade, paralelas e ao modo de unidade indivisível. Entende, pessoal? Então, esse ser, ele tem que estar lúcido, pessoal. Tem que estar desperto. Quem é que tem que... É a nossa consciência, tem que estar. Porque senão a gente não vai perceber isso. Tem muitas pessoas aqui, pessoal, acham a gente estranho. Porque eu falo de saída do corpo, falo de experiência de quase morte. Então, uma pessoa que... Isso é loucura, não, isso não existe. Não, isso não tem. Isso está errado, não é isso. Aí eu falo que a consciência ela reencarna de novo aqui. Não, não pode mais. Morreu, uma vez, acabou, já foi embora. Entende, pessoal? Isso parece loucura, pessoal, porque essas pessoas não têm experiência sobre isso, né? Pessoal, a consciência dela, porque a consciência dela só está aqui no primeiro degrau. Tá tudo certo, pessoal. Entende? Mas você tem que expandir essa consciência. Por isso que é o meu trabalho aqui fazer com que você perceba essa cosmoconsciência. Por isso que, então, sua consciência vai expandir para o cosmos. Mas tem pessoas que ficam grudadas aqui, tá pensando que só é essa a última realidade. Aí por isso que às vezes quando perde o corpo, né, que vai perder, o corpo vai se deteriorando, aí vai morrer. Ela está tão apegada à matéria, às coisas aqui, que ela não avança para outro nível de consciência. Ela fica aqui no umbral, aí depois fica um tempo até depois voltar para a consciência dela reencarnar em outra situação, né? Já com outro nome, outra família. Aí já vem outra história.
mas é o quê? Dando a chance para aquela consciência voltar ao trabalho da expansão dela. Colocar o propósito de vida, né? Construir o corpo de luz. Entende? Então, é isso que ele fala, né? Que é o ser lúcido sente a presença viva do todo. Então, sente a presença dessas consciências evoluídas, né? Aí ele fala, quando alguém fala em uma consciência universal, então, consciência universal porque é cosmoconsciência. Então, cosmoconsciência é uma consciência universal, né? Deu para entender aí, né, pessoal? Aí ele fala, geralmente está se referindo a uma força mística. Então, ele fala que é uma força mística. Não, é uma energia, né? Que essa consciência percebe. Porque a gente aqui, a nossa consciência, percebe tudo é energia, pessoal. Tudo é energia. Mesmo as invisíveis que a gente não vê, mas sente, são energia, são essa força mística e soberanamente divina, atuando em tudo, em todo momento, gerindo aspecto da nossa existência e de tantas outras. Então, pessoal, quando você tem uma consciência universal, né? Você percebe essa consciência universal, que é essa força mística, divina, né? Que a gente chama de quê? Chama de Deus, pessoal. A gente chama de Deus, né? Gerindo, então, essa consciência está gerindo aspecto da nossa existência e de todas as outras. Então, essa consciência, né, universal está gerindo tudo isso, pessoal. Mas para a gente perceber ela, a gente tem que estar desperto. Por isso que muita gente não percebe Deus, pessoal. Deus está na partícula subatômica e a gente somos partícula de energia. Nosso corpo todo, nosso ser, tem a essência de Deus. Mas por que a gente não percebe Deus? Você entende? Porque quem percebe é a nossa consciência, né? Aí ele fala assim, no entanto, para a ciência significa algo diferente. Então, a ciência sempre pensa diferente. Aí ele fala, isso porque há século, teoria alega que o universo tem uma consciência. Então, pessoal, eles estão percebendo que o universo existe uma consciência que está regindo tudo, que a gente conhece aqui pela nossa humilde, né? Nossa humilde consciência, nossa expansão ainda, né? Porque a gente está aqui limitado, né? Existem muitas limitações, né? E for escondido, né? Teve seres dimensionais que veio trazer informações para a gente que foram escondidas aí por certo tipo de pessoas que você sabe quem é, né, pessoal? Para que a gente não tivesse compreensão disso mesmo. Mas esses seres ainda estão aí. E eles estão trazendo devagarzinho informação para não dar um choque na nossa cabeça. Então, ele vem passando informação sobre essas coisas que estão evoluídas lá, né? De acordo com a expansão da consciência, ele vai passando informação. Ah, ele subiu um degrau, ele já está no segundo, o outro já está no terceiro. Então, eles vão lá e passa essa informação, esses seres. Entende, pessoal? É isso. Aí ele fala, até porque a natureza não é apenas comunicativa, como também social e cooperativa. Então, toda a natureza, né, não só
é comunicativa, como ela também é cooperativa. Ela tem uma influência também no nosso campo energético, a natureza, pessoal. Aí ele fala, com a sua muda de árvore, se liga a mais velha para receber nutrir como os mamíferos recém-nascidos. Por exemplo, então, por qual motivo o universo não seria consciente? Então, nas plantas, no tudo existe uma consciência, pessoal. Sabe que eu lembro disso? Eu lembro da passagem que Cristo estava no barco, né, dormindo com os discípulos, e a onda começou, né? E aí o que é que Pedro, com medo lá de se afundar, e Cristo dormindo, aí acordou, ô Jesus, ô Senhor, o barco vai afundar, aí agora a gente vai morrer. Ele disse, calma, você não tem fé em quem está aqui? E aí Cristo fez o quê? Ele disse, aquieta-te. Então, pessoal, ele deu uma ordem para o vento, o mar, e o mar se acalmou. Então, Cristo deve ter a consciência de que ele sabe que o mar, tudo tem uma consciência. E essa consciência está debaixo do domínio de Cristo. Entende, pessoal? Lembra dessa passagem? Está aí na Bíblia, né? Que ele mandou acalmar a tempestade e a tempestade ficou calminha. E os discípulos é assim, quem é esse que até o mar e a tempestade lhe obedece? Entende, pessoal? Porque Cristo deve ter consciência de que cada coisa que existe aqui tem essa consciência desse Deus e que está debaixo da consciência de Cristo. Foi por isso que obedeceu. Entende? Por isso que tudo que a gente pede em nome de Jesus pode ser atendido. Entende? As coisas que têm consciência vai obedecer. Porque tudo no universo está sendo dirigido por essa consciência. Aí ele fala, se existe uma larga diferença entre consciência e vida, mas seria possível que a nossa definição seja muito limitada e o cosmos não esteja apenas vivo, mas consciente. Então, ele está dizendo que o cosmos não só está apenas vivo, ele também está consciente. Tem essa consciência, dessa consciência universal que a gente chama de Deus. Entende, pessoal? Então, existe essa consciência que está dirigindo tudo. Então, ele fala, o cosmos não está apenas vivo, mas ele está consciente do que está fazendo. Aí ele fala, a consciência é a maior que a soma das partes. Então, a consciência maior é maior que a soma das partes. A ciência e a filosofia olham para os menores coisas como átomos, elementos para descrever a realidade do universo. Então, quando o camarada vai lá no microscópio, vê a nossa, o nosso átomo, ele vai ver lá, ele está ali, ele está vendo ali uma consciência que é desse universo, que é de Deus. Nós temos toda a substância que veio de Deus, pessoal. Deus está já com a gente, pessoal. Mas por que as pessoas não percebem? É o que eu falei. É porque está dormindo a consciência e você não está percebendo que Deus está com você. Eu não contei a minha história aqui, que a minha caminhada, a minha trajetória, que sempre Deus esteve comigo. Mas só que teve um momento que eu não percebi, né? Que às vezes é momento ruim, porque eu passei, aí cegou a minha entendimento da minha coisa. Eu não consegui ver ali o trabalhar de Deus, que Deus estava trabalhando ali também, estava me ajudando, eu não consegui ver. Mas depois
que eu despertei a consciência, eu percebi esse trabalhar de Deus, entende, pessoal? É isso que acontece, pessoal. Aí, por isso que uma pessoa fica perguntando, quem é Deus? Aonde está Deus? Ah, está na igreja, eu vou ali. Ah, está onde? Ah, não está aqui, está ali. Você fica assim, pessoal. Quando você não tem consciência, você vai ficar sendo levado aí, né? Por essas consciências ainda também que não tem consciência. E às vezes consciência que já está cauterizada, né? Aí ele fala que como é que se diz? Cadê consciência mais consciente, né? Ele fala consciência maior que a soma das partes. A ciência, né? O ato elemento para descrever a realidade do universo. Então, os atos, as coisas que os homens estão pesquisando agora, ele está descrevendo uma parte da realidade do universo. Não é o todo, é uma parte. Entende? Aí ele fala, pensar que o universo tem uma consciência, ainda que não de forma autoconsciente, né? Ainda que esteja dormindo, ele adota uma crença extremamente animista, segundo o qual tudo está vivo junto, em vez de cada coisa possuir uma vida diferente. Então, tudo faz parte dessa energia que vem dessa fonte que a gente chama de Deus, pessoal. Tudo vem de lá. E tudo está vivo e tudo tem uma consciência. Entende? É o que ele está dizendo. Aí ele fala, mais para frente, essa ideia se tornou uma definição monista, que acredita que o universo compreende a união indivisível da matéria, espírito, vida em Deus. Então ele compreende que essa união, né, indivisível da matéria e em espírito, vida em Deus, que essa vida tudo vem dessa energia, dessa fonte. Entende, pessoal? Tudo que foi criado. É por isso que tem um versículo lá, Deus fala, eu crio o mal, o bem, o mal, né? Eu crio todas as coisas. Então, é esse conhecimento que as pessoas não entendem ali, naquele versículo. Deus está falando que essa energia está vindo. Tanta energia densa aí é de Deus também, pessoal. É uma matéria mais densa. Agora, só quando a consciência se torna mais densa, isso não é bom. Você tem que estar no equilíbrio. Entende? Aí as pessoas falam, a energia densa é do diabo, é do inimigo, tal, não sei o quê. Não, é uma energia também que veio de Deus, é uma energia. Mas só que tem que ter o equilíbrio. É? Como existe masculino e feminino, a gente tem que equilibrar o masculino e o feminino. Não só ir para um lado, entende, pessoal? É isso que acontece com o pensamento que a gente tem aqui, né, pessoal? Aí ele fala, na modernidade, a ideia que o universo detém uma consciência faz parte da filosofia panpsiquismo, né? Que acredita que a consciência está na subjetividade da realidade. Portanto, não podemos conhecer a experiência interna de qualquer outra coisa, nem mesmo de um elétron. Então, esse panpsiquismo, ele diz que acredita que a consciência ela tem a subjetividade como ela vê aquela experiência. E de uma forma está certo. Por quê? A minha experiência, por exemplo, eu tive a experiência fora do corpo. Não é a mesma que outra pessoa teve. Mas existe similaridade do que acontece com essas experiências. É igual a experiência de quase morte. Ela tem similaridade, né? Que as pessoas falam, às vezes, a mesma coisa que acontece. Né?
Então, é isso que acontece, pessoal. Cada consciência experimenta a sua realidade com a sua subjetividade, né? Cada consciência, para distinguir de que é você. Senão você não distingue de que é você. Você tem uma experiência, às vezes é parecida com a da outra, mas você sabe como é que foi a experiência. Só você sabe como sentiu. Então a outra pessoa pode ter uma ideia, né? Ah, eu passei por isso também, ela tem uma ideia, mas sentir as coisas que você sentiu só a sua consciência. Aí ele fala, mas se tudo não passa de uma rede coletiva que vive se alimentando do universo, então sua atividade pode constituir uma forma de consciência, ainda que essa opere de maneira diferente do que tomamos pela definição da palavra, né? Então, é tudo uma rede coletiva, pessoal. Tá tudo interligado, alimentando o universo. São consciências que estão criando esse universo, estão alimentando esse universo. Entende? Cada um fazendo aí sua contribuição e alimentando o universo, pessoal. Né? Tudo está agindo assim. E existe uma consciência que está regendo todas essas consciências, que a gente conhece como o quê? Como Deus aqui, né? É Deus, né? Então, existe essa consciência que está regindo essas consciências que estão como redes, né? Coletiva que está formando o universo. Aí ele fala, a consciência está no menor átomo. Então, ela está no átomo pequenininho, essa consciência, que é uma partezinha de Deus, né? Aí ele faz, diz o panteísmo, uma das vertentes do panpsiquismo, que freta com animismo. O panteísmo, contudo, invoca o lado mais divino do que a consciência. Mas é a mesma coisa, pessoal, né? Ele só acha que não, Deus é um ser divino tal. Não, tudo é Deus, pessoal. Mas existe aquele ser que está separado, que a gente conhece como um Deus separado, que a gente alcança essa consciência universal. É o qual a gente está indo com a escada. Então, a sua consciência vai se encontrar com essa consciência maior. Entende? Tudo é isso. Aí ele fala, uma vez que chegamos à conclusão de que tudo é Deus, então, tudo é Deus, pessoal. E o material espiritual são indivisível, monismo, né? Então, tudo tem uma consciência, inclusive o universo. Então, pessoal, até o universo tem essa consciência. É por isso que lá no hermetismo fala que o universo é mental. Por que mental? Porque é a mente que está comandando toda a consciência, a mente está comandando todo o universo. Por isso que uma consciência universal. Entende? Então, ele fala que como é que se diz? Tudo é Deus e tudo tem uma consciência, inclusive o universo. Então, esse universo todo está sendo comandado por essa consciência universal, por essa mente. Por isso que de lá no hermetismo, tudo é mental. Entende? Aí ele fala, quem dividiu o panteísmo para o panpsiquismo, determinando que Deus é uma substância única, infinita, necessariamente existente, ou seja, autocausada do universo. Então, pessoal, existe essa consciência que está um lugar onde essa consciência é mais, como é que se diz assim, a sua consciência vai perceber com mais força, né? Mas todo aqui o universo está permeado
pela presença dessa energia, desse Deus, né? Que é essa substância, que é essa consciência, nos átomos existe ali a consciência de Deus. É pouca, não é, é como Deus está nesse lugar onde a presença é mais forte, mas é uma consciência de Deus. Entende? Porque essa energia saiu dessa fonte. Entende, pessoal? Eu falei que isso aqui ia ser difícil ter a compreensão se você não tem um estudo mais aprofundado. Mas dá para você entender que eu estou pautando aqui, né? Aí ele fala, a consciência é uma das potencialidades do cosmos. Cada consciência possui sua ontogenia, né? A história de vida, cada consciência. E a natureza agrupa as consciências que possuem sinergia entre campos específicos. Então, até a natureza, tudo tem energia. Foi por isso que Cristo mandou o mar se acalmar. Por que ele tem que falar para o mar se acalmar? O mar não ouve ninguém. Quem disse isso a você? Você entende? Então, Cristo ali tinha uma consciência maior, que ele sabia que ele falando aquela palavra, ali a consciência que estava no vento, no mar, ia obedecer. Você entende, pessoal? Você entende agora que tem coisas que a gente não conhece, mas que existe. Então, pessoal, tudo tem consciência aqui. Por isso que tudo aqui é energia e está em movimento. E tem esse átomo aonde tem a consciência que veio da parte que a gente conhece desse Deus. Veio essa energia da parte desse Deus. Entende? É isso que ele está falando. Aí ele fala, o campo específico está inserido em determinada frequência vibratória e nível de ondas quânticas. Então, é porque cada um aqui está numa vibração. Eu agora estou vibrando em uma vibração, estou em uma frequência, né? As paredes aqui estão em uma frequência, a cadeira está em uma frequência, outras pessoas estão em outra frequência, por causa do nível de consciência que foi colocada. Agora, as coisas da natureza foram colocadas com aquela consciência para uma finalidade. Não é como a gente, ser humano, que a gente vai expandindo a consciência até chegar a essa consciência universal que a gente conhece como Deus. Porque aí, quando você vai expandindo, você vai ter o conhecimento que Deus tem conhecimento de tudo. É o que Cristo falou. Vocês são deuses, mas só que agora estão deuses adormecidos. É preciso chegar ao nível que Cristo estava para ter a compreensão de que ele poderia falar para o mar se acalmar e o mar ia se acalmar. Entende, pessoal? Só Cristo tem essa consciência e a gente não tem. E tem seres evoluídos, né, dimensionais, que têm essa consciência. Porque eles já foram elevando o degrau dele. Então, o nosso trabalho é para elevar esse degrau, essa frequência, né? E é o qual, né, a Matrix não quer derrubar você de qualquer jeito, para que você não chegue na frequência que Cristo chegou. Para ter compreensão de que tudo aqui está em uma frequência, tudo tem uma consciência de Deus, o qual, se você está com essa consciência mais elevada, você tem autoridade sobre essas coisas. Entende, pessoal? Então, aí o que é que ele fala? Ele fala, as ondas quânticas conduzem informações, né? Informações, e as consciências estão inseridas neste mar energético que possui onda de possibilidade, ondas quânticas, né? Existem ondas de energia, frequência ali. Tudo aqui está em uma frequência. Tudo que você está vendo, pessoal. Agora, olha aí para seu quarto, aonde você está, olha aí para a natureza.
tudo tem uma frequência ali quântica. Ele fala, a natureza, acoplamento estrutural como ontogenia da consciência individual gera um colapso no campo energético em uma única possibilidade, transformando em onda de possibilidade em um campo real, material, inclusive corpo físico, para as consciências perceber suas verdades através do colapso dessa onda. Então, a nossa consciência percebe esses colapsos dessa energia, dessas frequências. Por isso, quando a gente vai para um ambiente, o mar, né? A gente sente aquela energia diferente. A gente vai para um parque, lugar mais... A gente sente aquele, porque ali tudo está numa frequência, pessoal. A gente se sente bem. Então, quando a gente ir para um ambiente, a gente se sente também. Quem é que sente? A nossa consciência. Principalmente a gente que está desperto, né? Que somos sensitivos, né? Sentimos as energias. Eu agora mesmo fui na Lapa, né? De manhã que eu saí, eu senti as energias lá das pessoas, do lugar. Foi porque eu quis? Não. É porque a minha percepção está aberta, pessoal. Mas eu me controlei. Entende? Eu senti as presenças de tudo, né? As coisas, às vezes, até um sentimento assim de uma pessoa. É normal, pessoal. Quando a gente expande a consciência, isso acontece porque a gente capta essas ondas quânticas que ele está falando, né? Essas vibrações, a gente como é que se diz? Tem essa percepção. Agora, outras pessoas não percebem? Tem pessoas que nem percebem ali, pessoal. Porque a consciência dele está dormindo. Ele não está desperto, ele não tem essa sensibilidade. Entende? Então, é a mesma coisa, a pessoa vai para uma praia, um lugar, às vezes não sente tão bem. Tem outras pessoas que sentem a vibração daquele lugar e faz bem para a consciência dele, né? Porque ali tem uma energia, tem uma vibração ali, tem coisas de Deus ali, né, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, as consciências, utilizando o corpo material, implanta no corpo do colapso das ondas de determinado campo. Recebe 400 bilhões de bits, né? Nossa, por segundo do campo. Mas somente processamos dos 2 milhões de bits, que é a possibilidade de um corpo material perceber somente foi colapso pela natureza. Então, pessoal, o universo, né, que está implantando nas ondas materiais são 400 bilhões, mas a gente só percebe 2 bilhões de bits, que é o quê? A frequência da energia. Por que, que a gente só percebe isso? Às vezes porque a gente está limitado. Tem outras pessoas que nem percebem. Ela percebe, pelo menos, se alguém recebe 200 bits, ela recebe o quê? 1000 informações, a consciência dela pode captar. Por quê, pessoal? Porque a gente está limitado ainda a nossa consciência. É por isso que o cidadão lá na EQM dele, o mentor dele, falou para ele subir o degrau da consciência dele. Para ele percebendo mais coisas. Quanto mais você vai subindo, você vai percebendo mais coisas. Se você só fica aí nesse nível como criança, você não vai perceber. Por isso que a gente tem que crescer, pessoal. Tem que evoluir. Não tem que ficar parado. Nada está parado. Tudo está em movimento. Tudo tem a energia de Deus. Tudo tem a consciência de Deus aí, pessoal. Entende? Aí ele fala... o corpo material, percebendo somente que foi o colapso pela natureza. O corpo material permite que a consciência tenha a percepção apenas da ponta do iceberg. Então, pessoal, quando a nossa consciência está no corpo material,
Só é permitido o quê? Que a nossa consciência perceba apenas a ponta do iceberg. Então, por que aquele cidadão foi provocado àquela EQM? Porque ele não estava percebendo as coisas espirituais. Então, teve que tirar ele do corpo, né? Teve que tirar ele do corpo na marra, né? Porque ele não está percebendo as coisas, que existem outras realidades, a consciência dele está mergulhada aqui, só nessa realidade. Ele está pensando que é só isso e acabou. Então, aí o que? Os mentores, né? A espiritualidade preparou para ele sair do corpo, né? E mostrar outra realidade. Porque quando a gente fica no corpo, a gente só vê a pontinha do iceberg. Então, a gente só vê isso aqui. A nossa consciência está limitada. Como é que a gente quer interpretar coisas, pessoal, que está além da nossa consciência? A gente tem que ir crescendo para a gente ter conhecimento disso. Se a gente não cresce, não sobe o degrau, a gente não vai ver o que tem lá em cima. Entende, pessoal? É uma metáfora essa escada, tá, pessoal? Não é para subir uma escada, é uma metáfora. É como o Carl Jung falou da metáfora do alpinista, né? Que ele tem que subir o monte lá, né? Aí ele fala, o que significa que muitas coisas que estão acontecendo no campo que não temos conhecimento, às vezes no mundo invisível, a gente não sabe. Quando a gente está aqui, a gente não sabe o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Mas está acontecendo coisas. Entende? Aí ele fala, recebemos informações, mas nós não absorvemos pelo corpo material. Devido à nossa autogenia. A maior parte das informações que recebemos é descartada, são inconscientes para nós. Então, às vezes, por isso que às vezes vem sonho, ou às vezes tem que tirar você do corpo para mostrar alguma coisa. Porque a sua consciência, quando está aqui encarnada, não percebe. A gente só está vendo agora aqui, ó. Eu agora não estou vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Tem coisa acontecendo. Mas eu não sei, eu estou aqui. Mas os meus mentores, os anjos que estão aqui comigo, eles sabem o que é que está acontecendo no mundo espiritual? Eles sabem. Entende? Então, quando a gente está encarnado, é isso que acontece, pessoal. Por isso que às vezes a gente é levado para ter uma experiência fora do corpo, um sonho, né, lúcido, né? Às vezes acontece o EQM, a espiritualidade ali trabalha, né? Aí disse, eu já morri, fazer igual o cara, eu já morri, aí o mentor disse, não, você vai voltar ainda, se preocupe não, você vai voltar lá pro primeiro degrau, lá pro corpo. Entende, pessoal? É isso, pessoal. Por isso que quando a gente, pessoas que têm EQM, saída do corpo, essas experiências, ela perde o medo da morte, pessoal, porque ela vê que ela não morre. A consciência dela continua. O medo da gente aqui, pessoal, é quando a gente vai morrer, vai perder essa consciência, parecendo que não vai existir mais. Mas isso não vai acontecer, pessoal. Foi um engano que foram passados aqui nessa realidade. Então, muitos têm essa concepção, que ela vai deixar por ter um medo. O que vai encontrar do outro lado. Tem muita gente que tem medo dessas coisas tudo, pessoal. Entende? Então, por isso não se preocupe, tudo vai ser esclarecido, esclarecido, né, pessoal? Entende? Como é que se diz? É, é isso, pessoal. Então, é isso que as pessoas têm que se atentar. Ela tem que despertar, senão ela não vai perceber. Senão ela vai perceber aqui. Deus é aquilo ali para ela. Aí se eu falar uma coisa dessa, não, a consciência dela não consegue conceber.
porque ainda está em um nível, né, mais baixo, mas tem que trabalhar para evoluir. Foi o que o mentor do cara, né, na onde ele teve EQM, falou com ele. Olha, você está ainda lá, ó. Você está ainda no começo da escada lá, né? Você não está vendo o que está passando lá em cima da escada. Então, você precisa subir a escada. Como é que sobe essa escada, pessoal? Essa escada espiritual, a nossa consciência. É isso, é trabalhando a nossa espiritualidade para subir a escada. Se não subir a escada, né? A gente obter conhecimento, por isso que o conhecimento é importante para a gente obter. Mas o conhecimento e trabalhando também a conexão com a alma, né? Porque é mente e coração. Não pode ser só coração também, não pode ser também só mente. Então, tem que ter o equilíbrio entre mente e coração, para você expandindo com clareza, né? Com responsabilidade, com cosmoética, que é a morais, as coisas morais têm que estar em jogo, né? E com humildade, simplicidade. Quanto mais você vai crescendo, você vai sendo humilde. Entende? Mas as pessoas estão aqui ainda no primeiro degrau, nem subiu para o segundo, já pensa que é alguma coisa. Então, uma pessoa dessa, os mentores ficam olhando assim, nossa, o cara nem saiu do degrau, já inflou o ego dele. Então, ele vai ficar esperando você sair do ego para passar coisas para fazer você crescer espiritual. É isso que acontece, pessoal. Tá certo? Agora eu vou dar uma parada aqui, que já é 57 minutos já que eu estou falando aqui sobre essa cosmoconsciência, né? Você já deu para perceber que o assunto é bem profundo, né, pessoal? Né? Mas vamos continuar na segunda parte e eu vou usar os versículos bíblicos. Tem, pessoal? Cosmoética, cosmoconsciência, né? Na Bíblia? Tem. Pode existir. Não tem que deixar de existir. Entende? Então, no segunda parte que eu vou trazer aqui, vou trazer os versículos, tá certo, pessoal? E mais esclarecimentos sobre esse tema, que eu sei que não vai ser fácil para muitas pessoas, mas tem que ir colocando isso na consciência, entende? Que tem mais coisas do que a gente possa conceber agora, nesse momento, mas tem mais coisas. Tá certo, pessoal? Até o segundo episódio, ó, a segunda parte, tá certo? Até mais.